Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, antes de mais nada, fixemos os nossos olhos em Jesus. A primeira leitura de hoje fala da sabedoria. E diz São Paulo que a sabedoria de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a sabedoria de que fala a primeira leitura, de forma prefigurada. E aqui nós vemos o autor que prefere prefere a sabedoria aos cetros e tronos, tantas outras coisas. A Jesus vale a pena trocá-lo por tudo, por toda a riqueza, por todo o poder, por toda a glória. Vale a pena trocar tudo pela sabedoria que é nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda diz o autor sagrado: amei-a mais que a saúde e a beleza. Feliz aquele que ama a Jesus, ama a Deus mais do que tudo, até mesmo do que a sua saúde física,
do que a sua saúde emocional, sua saúde psíquica. Feliz aquele que ama Jesus mais que tudo. Esse é feliz. Esse de fato encontrou o verdadeiro e único tesouro. Vale a pena possuí-la mais que a luz, a sabedoria, que é Jesus, como nós ouvimos. A Jesus vale preferi-lo. Entre tudo, entre as coisas que brilham, entre as coisas que reluzem, entre o ouro, entre as pedras preciosas, vale muito mais a pena preferi-lo a tudo isso, que para o mundo é glória, para o mundo é sinônimo de status, de reconhecimento, de fama. A Jesus vale a pena possuí-lo. E já no início eu lhe pergunto, você o possui? Nós sabemos que Ele nos possui. Somos dele. Mas você possui Jesus Cristo? Você possui a sabedoria? O verdadeiro e único tesouro, aquele que nem a traça nem a ferrugem consome? Continuemos, meus queridos. Jesus Cristo é a palavra de que fala a segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus. Ele é a palavra de Deus, o Verbo encarnado, diz São João, logo no início do primeiro capítulo, versículos 1 e 2. No princípio era a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus, o Logos, Verbum, no latim. Jesus Cristo é a palavra de Deus. E continua São João, de tudo que foi criado, nada foi feito sem Ele. Tudo foi feito por Ele. E mais adiante, no versículo 14 desse mesmo capítulo 1, São João diz, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Na plenitude dos tempos, lembra São Paulo. E quem é esse Verbo? Quem é essa palavra? Jesus Cristo. Ele é a sabedoria de Deus. Ele é a palavra, o Verbo de Deus que se fez carne e que habitou, veio morar no meio de nós, meus queridos irmãos e irmãs. Ele é a palavra viva, a palavra eterna, é Jesus Cristo. E diante dele nada fica oculto, tudo é posto às claras. Nós, diante de Jesus, nós não conseguimos esconder nada, não podemos esconder nada. Tudo está muito claro, tudo está visível diante dele. Os nossos pensamentos, aqueles pensamentos mais íntimos que temos, eles são conhecidos, talvez até mais, conhecido por Jesus até mais do que por nós mesmos. Está tudo postos às claras diante de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra, Jesus Cristo, Ele que julga pensamentos, Ele que julga palavras, e essa palavra que penetra de tal forma que ela divide articulações para dizer, entra no mais íntimo e julga. Saiba que Jesus conhece os seus pensamentos, conhece os seus sentimentos, mesmo aquilo, que só você sabe, Ele conhece. Talvez você passe por alguma situação difícil e diz para si mesmo, mas eu vivo isso sozinho, eu sofro isso sozinho. Tudo isso está visível, tudo isso é conhecido por Jesus. Portanto, quando naqueles momentos difíceis, onde se sentir sozinho, sozinha, saiba que você não está sozinho, você não está sozinha. Aliás, nunca se está sozinho, porque somos habitados pela Trindade. Jesus vê e Ele sabe dos seus sofrimentos, das suas angústias, Ele conhece, mesmo que você não tenha dito para ninguém, nem mesmo para aquela pessoa mais íntima sua. Meus queridos, tendo escutado isso, ciente desta primeira e segunda leitura, de que Jesus é a sabedoria de Deus e Ele é a palavra de Deus, agora sim nós podemos entrar no Evangelho e entendê-lo melhor. Aquele alguém, que São Mateus, estamos aqui no Evangelho de São Marcos, São Mateus o chama de jovem, mas São Marcos não usa a expressão jovem, usa alguém. Aquele alguém que se aproxima de Jesus, chega muito rápido e cai de joelhos, ele diz, bom mestre. São essas as primeiras palavras que saem dos lábios daquele jovem. Isso significa que aquele alguém, como diz São Marcos, amava a Deus.
Ele já amava a Deus e reconhecia a bondade de Deus. Ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, né? Aquele que veio de Deus, e por isso ele era bom mestre. Reconhecia em Jesus, né, uma sabedoria, um mestre, né? Reconhecia que Jesus saía palavras de vida eterna, por isso, mestre, bom mestre. E claro, reconhecia em Jesus a sua bondade. E a pergunta dele é uma pergunta que toca a todos nós. Escutemos esta pergunta desse alguém. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Poderíamos traduzi-la também. Jesus, bom mestre, o que devo fazer para ser pleno, para ser realmente feliz, verdadeiramente feliz? Quantos de nós já fizemos essa pergunta, verdade ou não é? O que fazer, meu Deus, para preencher esse espaço vazio que há dentro de mim? Esse desejo de algo a mais. E Jesus é muito prático, né? Aqui ele não é teórico, não, vai logo direto na prática. Ele diz àquele alguém: tu conheces os mandamentos. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultérios, não roubarás, não levantarás falsos testemunhos, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ao jovem responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Esses mandamentos que Jesus toma faz parte da segunda tábua, né, que refere ao amor ao próximo e ao respeito. Amor e respeito ao próximo. E nós vemos aqui que esse jovem realmente era observador da lei, que havia realmente um amor a Deus, porque ele conhece e disse: desde a minha juventude eu já pratico, eu já faço, isso já faz parte do meu cotidiano, da minha existência desde a minha juventude. Mas veja que coisa extraordinária. Jesus olhou com amor. Jesus olhou para ele com amor e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Jesus olha para ele com amor. Esse olhar de amor que Jesus teve para aquele alguém, usemos a linguagem de São Mateus, para aquele jovem rico, é o mesmo olhar que ele tem para mim e para você. Não mudou nada. O olhar de Jesus para conosco é sempre um olhar de amor. Às vezes os olhares que se tem para conosco não é tanto de amor. Às vezes é de raiva, de indiferença. Mas saibam, o olhar de Jesus por você, pelo Padre, é sempre de amor. E aí Jesus faz aquele convite mais radical, não é? A esse jovem: só te falta uma coisa, vai, vende tudo que tens e terás um tesouro no céu. Dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Essa proposição de Jesus àquele jovem, não é? Que na resposta, como ouvimos anteriormente, desde a minha juventude pratico, eu observo tudo isso, né? Havia manifestado um amor por Deus, mas nessa resposta, não é? Há uma resposta boa e outra ruim desse jovem. A boa é que ele observava os mandamentos, mas a ruim, e nós percebemos isso no que segue aqui do Evangelho, é que ele era muito apegado às riquezas, aos bens materiais, apegado a si mesmo, às suas vontades, e ele achava que se bastava, que ele se bastava. Não precisava dar esse passo de perfeição, de radicalidade. Saibamos, meus irmãos, o chamado, o convite de Jesus ao seguimento, ele é um convite de amor, mas sempre de exigência. Ele é exigente. Então saiba, se você quer seguir a Jesus, quer viver uma vida de santidade, é um segmento radical, é um convite radical, que exige de nós nos desprendermos até daquilo que para nós é mais importante. Talvez a família, estamos no mês missionário, né? Talvez Jesus esteja convidando você que é jovem, né, a uma decisão radical, a deixar tudo. Campo, como é o que se segue aqui mais à frente. Campos, casa, cidade, família, não é? Conta bancária, emprego. Talvez seja esse o convite radical de Jesus para você. Mas tenha certeza, se você faz isso, você será feliz nesse mundo. É o que Jesus disse aos apóstolos, mas muito mais no mundo futuro, meus queridos. Não tenha medo de se desprender
Não tenha medo de abrir mão de tudo, dos seus sonhos, da sua faculdade, se preciso for, para se entregar, para responder, né, esse convite, esse chamado de amor. Segue-me, depois de ter deixado tudo. Meus queridos irmãos e irmãs, nós ouvimos São Pedro, não é? Que diz, São Pedro diz o seguinte: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. De fato, os apóstolos já tinham deixado tudo, redes, né? Família, estava seguindo a Jesus. Né? Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então Jesus responde: em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, mãe, irmãs, mãe, pai, filhos, campos por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. E ele completa: e no mundo futuro, a vida eterna. Vemos 2 exemplos aqui no Evangelho, de um jovem que já amava, que já era cumpridor, observador da lei, mas que ao ouvir de Jesus aquele convite radical para deixar tudo, ele sai com tristeza, prefere guardar a sua riqueza. Ele achava que se bastava e não precisava aderir a esse projeto radical de seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. E do outro lado nós vemos os apóstolos que deixaram tudo. De que lado você está? Esse tudo aqui, não é? Para alguns é bens materiais, sim. Para outros é a própria vontade, os próprios quereres. Né? Para outros, né? Aquelas coisas que lhe faz mal, que faz mal aos seus, aquelas manias, aqueles pecados. Esse é o tudo para alguns. Para outros, como dizia, deixar de fato tudo, né? Bens materiais. De que lado você está? Do lado do jovem rico? Você ainda é um jovem, uma jovem rica? Ou você está do lado dos apóstolos, daqueles que deixaram tudo e alegremente têm correspondido a esse chamado de nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele jovem, meus queridos, era um rico, né, de bens materiais, rico de si mesmo, mas pobre interiormente de amor a Deus e amor ao próximo, de amor aos irmãos. Você é uma pessoa rica de Deus, de amor a Deus, de amor aos pobres, ou rica, que no fundo é pobre, a maior das pobrezas, rica de bens materiais, ricas de conta bancária, de tantas outras coisas. Se você é rico no duplo sentido, amém. Mas se você é rico apenas de bens materiais, pobre de você, coitado, ainda não descobriu o verdadeiro tesouro, o tesouro que de fato preenche, o tesouro de fato que é perene e nunca se acaba. Que a Virgem Maria, aquela que soube desde sempre escolher a sabedoria de Deus, aquela que soube escolher a palavra de Deus e teve em seu ventre, não é? Gerou em seu ventre Jesus Cristo, que ela nos ajude a também nós tomarmos essa decisão e escolhermos o único e verdadeiro tesouro, Jesus Cristo. Rezemos uma Ave Maria, confiando-nos à sua materna intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.